Chave T5. Se você tiver uma bancada bem lisinha, bem bacana igual essa tá aqui, legal. Se não tiver, você pega uma flanela, compra aquela flanela laranja, coloca o aparelho aqui, porque muitas vezes você não está desmontando para trocar a tela, você está desmontando para mexer na placa. E aí você tá aqui assim, bate não sei o que, a hora que você pega o vidro do cara tá arranhado. Pode ter certeza que ele vai perceber e vai reclamar, hein? T5. Esse parafuso aqui é padrão, T5. Esse parafuso do Moto G2 é o pior parafuso que eu já vi na minha vida, cara. Eles espanham de tal forma que às vezes você chega a ter que arrancar essa capa aqui fora e jogar fora e arrumar outra. Então, se você sentir que ele está espanhando, nem continua. Aumenta o número da chave, joga para T6. Mas a T5, quando os parafusos estão bonzinhos, ó, vai que vai. São 4, 8, 11, 14 parafusos. Os parafusos grandes são os de baixo e os de cima. Os parafusos pequenos são os parafusos das laterais. Não coloca os grandes na lateral, porque você pode forçar a lateral e trincar o vidro do lado de cá. A diferença é gigantesca. Um é grande e o outro é pequeno. É bem grande e o outro é bem pequeno. Isso aqui eu tenho coleção dessas telas aqui, dessas frontais. Devo ter no mínimo umas 100 nesses 2 anos. Sem aparelho desse aqui. Essa tela, essa versão da Motorola aqui, Moto G2, foi o pior aparelho que teve. Desculpa se alguém tiver, mas se comparado entre os demais foi o pior que teve. O Moto G1 é melhor que ele, o Moto G3 foi melhor e o Moto G4 é melhor que ele. Na minha opinião, o Moto G3 hoje é um aparelho, entre eles, foi o melhor que foi lançado. Aguenta bastante queda, quebra muito pouco, a tela é barata. E aí, o chinês fez o Moto G2, a peça de reposição, muito ruim. Não sei o porquê, ninguém sabe o porquê, mas não acha uma tela boa de verdade. Você fala assim, nossa, que qualidade de cor, que qualidade de imagem, que touch bom. Os touches são muito diferentes, vocês vão pegar muito touch diferente, muita peça ruim, muita peça mais ou menos. Isso aqui eu troquei ontem, ó. Fiz ontem, essa cliente aqui lá do Tatuapé, foi arrumar lá em Ermelino. E eu não tive muita opção, cara, não tem uma peça melhor do que isso pra colocar. Você pode ver, ó, que a cor já é diferente. Esse aqui a cor já é diferente. Esse aqui é um pouquinho mais escuro, esses dois aqui são tão parecidos. Esse aqui tá bem diferente de todos. A original é dessa cor aqui, ó. É idêntica a essa peça. A original é idêntica a essa peça, é essa cola roxa escura aqui, ó. Sempre que você pegar um aparelho com uma tela assim, você vai ver que você vai falar que ela é original. Depois que você abrir ela, que você descobre se é ou se não é. O número de série, até esse número de série os caras colocam pra parecer original a peça. Mas aí você vê que tem selo e tal, não sei o que, você já sabe que foi trocado, isso não é original. Isso aqui eu troquei ontem. Não tive opção, não tá encontrando uma peça melhor do que isso. Olha a cor da peça. Na hora que você liga ela, você pode ver que ela não é aquela cor viva, aquele azulado bonito. Mas não tem outra opção. Você vai falar pro cliente, o que tem no mercado hoje é isso. Ah não, mas a outra que tinha era mais bonita, a cor era mais viva, o azul era mais azul, o vermelho era mais vermelho, aqui esse branco tá meio amarelo. Não tem. Não tem. Se você tenta, você vai pegar, se você for chato, você vai olhar e falar, assim, tá feio, vou trocar. Você vai lá e troca por outra. Aí você chega na loja e monta, ah, tá feio, vou trocar. Você vai ficar num processo de ir de volta, porque você vai ter que testar 50 pra achar uma que você vai falar assim, ah, tá bonita. Isso aqui foi trocado ontem. Compensação, touch, tá ótimo. Baixando, subindo o brilho.
como eu não tenho a senha do aparelho, a opção é ficar brincando aqui para ver se o touch está funcionando corretamente. Às vezes daqui você já sente que ele está dando umas travadas, então ali você já sabe que aquela peça não está legal. Então nem termina de montar, nem tira o selo, que aqui não vai dar problema. Igual esse selo aqui é o do vendedor, mas tinha o do fabricante, que estava aqui, ó. Olha, deve ter que terminar de tirar a rebarba dele. Eu já tirei. Se eu precisasse trocar essa peça, eu já não trocava mais. Só se você compra em algum lugar, começa a comprar sempre, faz uma amizade, chega um certo ponto que os caras não questionam isso mais com você. Porque você sempre tá dando lucro pro cara, então ele não vai ficar te questionando porque tá faltando um selinho, né? Mas em questão de funcionalidade da tela, tá ótimo. Isso aqui não sei o que aconteceu, a mulher chegou lá e falou, quanto é pra trocar? Eu falei, bom dia. R$175. Não sei de onde me veio na cabeça R$75, mas falei isso, ela trocou. E aí ela me perguntou por que a dela tinha parado. A dela tava intacto, a peça tava inteira, mas o touch não funcionava. Tinha um trinco aqui, ó, muito pequenininho. Eu expliquei pra ela, porque a peça é paralela, o touch fica no vidro. Quando trinca o vidro, o touch tende a parar de funcionar. Ela foi e falou assim, e eu quero trocar, eu vou colocar, você vai colocar outra peça paralela? Sim, vou colocar outra peça paralela. É melhor você falar, não fala, que não inventa que é a peça original, porque não é. Depois leva em outro lugar, pergunta, o cara fala, não é original. Com esse valor aí que você pagou, dá pra pôr uma peça original. Não dá. Você fala, peça é paralela, peça original hoje só quem ainda tem guardada, quem tem retirada de aparelho ou na Motorola. Na Motorola, se a senhora levar para colocar uma peça original, se você levar para colocar uma peça original, é no mínimo 350, 400 reais. Pode fazer orçamento na Motorola, vai ser esse valor. O que compensa mais? Vai do seu cliente. Mas não fala que é original quando não é, porque vai ficar te dando dor de cabeça depois. Um dia um cliente veio e falou isso pra mim, ele quebrou de um dia pro outro, ele falou, um amigo meu falou que com esse valor que eu paguei eu colocava a tela original. Só que coincidentemente esse cara tinha me perguntado se a tela era original ou paralela. Eu falei pra ele, você não colocaria uma tela paralela, uma tela original com esse valor. E outra coisa, eu já tinha te contado que era paralelo e você tinha aceitado. Essa peça em questão, Moto G2, só acha nessa qualidade, não acha nada melhor do que isso hoje. Esses frisos aqui já vem, ó, você pode ver que a peça já vem toda completa. Mas a qualidade é essa, não tem nada melhor hoje no Moto G2. O Moto G1 às vezes ainda tem umas pecinhas que engana, hein? Fácil. E não é nem questão de você baratear, você ganhar mais, ganhar menos. A peça é essa pra todo mundo. Ninguém vai conseguir nada melhor hoje no mercado. Se alguém achar, me liga que eu quero comprar lá também. Desmontou, tirou. Quando você for tirar, você olha se tem chip e o cartão de memória que é cheio de ficar escondido aqui, ó. Moto G2, botão power, encaixado, volume mais, volume menos, encaixado. Isso aqui é cola, tá, gente? Não é sujeira não. Essa cola aqui, ó. Encaixou. O que ele tem? Uma coisa que quebra muito, trocam muito e é muito simples, barato e rápido. Slot de chip, slot de cartão de memória e vibracal, é uma peça única. Ó, ela vem conectada aqui. Você vai dando uma levantadinha de leve, ela é colada. Na realidade, esse cobre, essa fita de cobre, ela também vem em cima da bateria, que essa bateria já foi substituída. Normalmente essa fita de cobre aqui, ela vem fechando tudo isso daqui, ó. Aí você vem, corta ela aqui, separa, toma cuidado, bom dia. Toma cuidado com o conector da bateria que vai estar bem aqui, ó. Parei aqui, já é o suficiente. Aqui normalmente tem cola embaixo dessa bateria, ó. Você precisa soltar ela, você faz isso daqui, ó. Você solta a peça quando você vai trocar, ela também vem, ó, a cola.
E essas pontinhas aqui, essa pontinha é o quê? Você joga em cima da bateria, depois na hora que você precisa soltar, uma manha para você soltar ela sem estragar, porque muita gente enfia a espátula aqui e acaba furando a bateria, você vem, pega na pontinha da cola aqui, ó, e saca ela para fora. Se ela deixar, claro, né? Vou passar vergonha. Essa aqui tá, Vou pegar de baixo, essa aqui me fez feio. Ó, você vem puxando ela vai soltando. Você tirar ela dessa forma, você tira a cola. Isso aqui, como essa aqui já foi trocada, se eu puxasse ela aqui, ela já tinha soltado. Mas quando ela é original, ela vem bem fixa. Aí se você puxar dessa forma como eu fiz, pegar ela e puxar ela pra fora, você não tem esse trabalho. A bateria também troca bastante a bateria de Moto G. Moto G1 e Moto G2 é a mesma bateria, modelo ED30. Você sempre toma cuidado nesse flex aqui, ó, que ele costuma quebrar. Quebrar perde a bateria. Soltou. Essa bateriazinha padrão Moto G1, Moto G2. ED30? ED30. Toda bateria tem a numeração. Toda. LG tem BL44JN, BL44JR. Aí com essa numeração você nem precisa levar a bateria para comprar, só com a numeração você já compra. Beleza, soltamos a bateria, voltamos para o slot de chip. Isso aqui quebra muito. O pessoal costuma quebrar esses dentinhos aqui, ó. Alguns aparelhos nem compensa tentar trocar aquilo, porque não vai dar certo, principalmente de LG. Quando é na placa você não acha nem a pecinha de reposição. Agora esses daqui que são flex, você solta, dá uma puxadinha nele de leve e vai soltando. Tenta deixar o cobre no lugar, se não deixar também não tem problema. E aqui você solta o vibra. Isso aqui é o vibra. Isso aqui é uma peça única. É o flex do chip, ou leitor de chip do Moto G2. Aqui faz a função de vibra, aqui faz a leitura do cartão de memória, chip 1, chip 2 e o LED da câmera traseira, o flash ou LED da lanterna, é isso daqui. Qualquer defeito que o cara reclamar em questão disso, não tá lendo o cartão de memória, às vezes acontece de o cara deixar o aparelho cair e isso daqui afrouxar. Se ele afrouxar, assim, ó, tá frouxo só de um lado, certo? Só tem uma lateralzinha dele que tá frouxa, ele não tá todo frouxo. Então muitas vezes o cara consegue continuar lendo o chip 1 e o cartão de memória, mas o chip 2 dele não tá lendo. Ah, por que o chip 2 não tá lendo? Não tá condenado de cara. Vou abrir, olhei, puta, tá solto. Apertei, o chip 2 volta a funcionar. Não funcionou ou tá quebrado? Beleza, a gente desmonta, tira isso daqui, joga fora, coloca um novo, custa R$15. Posso cobrar 70, tá bom, 80, até 50, serviço rápido. Ah, minha lanterna não acende, deve estar queimado. O celular não tá vibrando, tá queimado, ou tá solto, tem que confirmar se não tá solto. Não tá lendo o cartão de memória. Pode ser isso também. Em 98% das vezes é isso, quando não é algum componente relacionado a esse tipo de leitura na placa. Um componente que seja um diodo, um transistor que faz essa comunicação desse conector para o restante da placa. Aí só não faz uma função. Aí se vê se é válido, vantajoso você tentar descobrir o problema da placa, mandar para alguém descobrir. A placa é presa na frontal por 3 parafusos dourados, não tem como confundi-los. 1, 2, 3. Tenta sempre colocar todos os parafusos do celular do cliente, porque quando você pega um aparelho para arrumar que está faltando parafuso, você não vai gostar. Então tenta sempre colocar todos os parafusos e ficar solto a placa.
Então não é bacana. Aqui eu fui rápido, né? Soltei os parafusos. Tenho que soltar o flex do display. Volta. Você saiu daí, você tem que voltar pra aí. Vocês podem ver que só compra no mesmo lugar, né? Aí o pessoal muda a cor do selinho mensal, que é pra você não ficar devolvendo peça antiga. Então se você comprou, é bom você não ficar estocando. Touch, beleza, é 20 reais, 15 reais. Às vezes o pessoal nem põe selo no touch. Agora, frontal assim, peça mais cara, o pessoal muda a cor do selo e depois você não consegue trocar. Fala, não, essa peça já tem 3 meses, esse selo é de setembro do ano passado. Eu tinha um iPhone 5C guardado lá que era de agosto do ano passado, que eu esqueci. Comprei, já fui comprando outros que foi aparecendo e esqueci aquele. E aí, eu tô apanhando aqui porque eu tô conversando. E aí eu fui testar ele e falei, pô, se não funcionar eu me ferrei, né? Mas funcionou. A placa a gente tinha soltado os parafusos. Esse é o flex do display que eu falei. Dei um exemplo do aparelho que... eu não sei se falei pra você do aparelho. Você aperta o aparelho. Eu troquei 2 telas e as telas paravam do nada. Aí você apertava o aparelho, a tela voltava a funcionar. Não era problema na tela, era problema nesse conector. Esse conector, sempre com muito cuidado para soltar esse conector. Essa parte cinza, isso daqui quebra fácil, fácil, fácil. E é muito difícil de trocar. E se ele não der essa pressão, ele pode até dar a imagem geral do display, mas ele não gera o toque, o touch. Então ele precisa dar essa pressão aqui, ó. Soltou na manhã. Quando a peça tá boa, também solta esse flex com cuidado, porque às vezes você pode dar uma machucadinha nele e fazer com que ele pare. Quando a peça tá ruim, só puxar. Soltou a placa. Uma coisa que fica na tela, você não pode esquecer, essa borrachinha aqui, ó, é a borrachinha do sensor. Essa aqui já tá daquele jeito, a borrachinha do sensor. Se você esquecer de pôr esse sensor, o celular vai funcionar normalmente. Só que a hora que o cliente fizer a ligação e levar o celular no ouvido, que o celular apagar para economizar energia, a hora que ele retirar, o celular não vai acender, porque a borrachinha do sensor está faltando. E aí, se a pessoa do outro lado não encerra a ligação, aquela ligação continua ativa e ele não consegue acender a tela para desligar. Então ele tem que vir e restartar o aparelho, forçado. E acontece muito. Pô, troquei a tela. Isso era uma dúvida muito grande antigamente. Muita gente me perguntava, o pessoal que estudou comigo e tudo mais, falava, pô, cara, sabe o que é assim? Eu troquei a tela de Moto G2, Moto G1, Moto E também acontece, que tem um sensor. E quando o cliente faz a ligação, a tela apaga e não acende mais. É o sensor que você esqueceu de colocar. E às vezes você pegou aquela tela que você trocou e jogou no lixo. Cadê o sensor? Tá lá no lixeiro. Mas aí, eu costumo guardar essas telas aqui. Por que eu guardo isso? Porque ultimamente, hoje, a tela paralela também se troca o touch. Já fazem a troca do touch paralelo também do Moto G2. Já tem uns 2, 3 meses que tá fazendo. Você leva, se o display tá bom, a imagem tá perfeita, só não tem touch, você leva e eles trocam esse touch, esse vidro. Tá R$50 para trocar o touch. Se a peça tá como essa aqui, ó, intacta, é vantajoso. Você vai ter uma... Eu ainda não fiz. Tô falando para vocês que é vantajoso, mas eu ainda não fiz. Não sei se fica bom. O Moto X2 fica perfeito. Fica até melhor do que era antes. Então tem que fazer uma vez para ver. Você vai pagar 50 na peça, já trocadinha.
ao invés de pagar 80. 30 reais é pouco? Não é, cara. Se você for fazer 4, 5 peças, deu 150 reais. Às vezes é um dia de serviço, só a economia que você fez levando suas pecinhas paradas para recuperar. Então eu não jogo fora. E mesmo quando elas estão quebradas, eu não jogo fora, porque às vezes eu preciso de um aro, às vezes eu preciso de uma peça velha mesmo para montar um aparelho, entregar a peça para o aparelho que deu conserto. Então sempre tem um porquê. Bacana, pegando uma peça nova. Esperamos que isso aqui tivesse com uma películazinha, bonitinho, com selo. A primeira coisa que eu ia fazer não era arrancar o selo, a película e tal. Eu ia testar. Para mim testar, era só fazer o básico. Venho com a tela, coloco o flex do display, fecho, encaixo. Ah, desculpa, vamos voltar um pouquinho aqui na placa. A plaquinha. Flex do display, antena de sinal, conector de carga. Esse aqui troca bastante, esse Moto G2 estraga toda semana. Toda semana tem serviço de troca de conector de Moto G2. Microfone. O conector de carga muda o formato dele? Muda. De aparelho para aparelho. Todos mudam. Cada um é um tipo de modelo. O único que você vai falar assim mas tudo dá para adaptar. Mas o único que você vai falar assim que é muito parecido é o Moto G1 e o conector padrão de tablet. São muito parecidos mesmo. Mas todos mudam. A LG acho que é a única que tenta manter um padrão, mas mesmo assim já está bem diferente. Samsung muda muito, muito. Microfone muda. Esse aqui é o microfone. Isso daqui, se você não isolar com a Capton, na hora que você for trocar esse conector, isso aqui vai estourar. É certeza. Sempre estoura. E a troca do microfone é muito trabalhosa porque você coloca no lugar, coloca o estanho, assim como você troca um conector. Coloca o estanho, coloca o microfone no lugar e vem com a máquina de ar quente embaixo. O problema não é você soldar. Soldar você vai soldar. O problema é você pegar a manha do tempo que você tem que ficar com ele aqui embaixo. Porque se você ficar... vai estourar o microfone por dentro. Você não vai perceber. Às vezes você até escuta ele fazer tec. E aí você vai soldar, você vai falar, ficou bom. Aí você vai montar, vai falar, não tá funcionando. Aí você gasta uma cartela, você gasta 10 microfones e não tá dando certo. Não é que não tá dando certo, é que você não tá com a manha ainda de trocar aquele microfone, porque você não pegou o tempo. Então, estação de ar quente no máximo e deixa ela esquentar. Por mais que ela esteja apitando lá falando que ela chegou na temperatura, às vezes ela não tá na temperatura ideal ainda. A minha, que é analógica, então, eu chego a deixar ela 10 minutos ligada direto para falar que ela tá quente. E aí veio, colocou. Isso aqui você tem que fazer olhando o máximo possível, porque você vai ver que ele tá alto, igual o conector. A hora que você vê que a solda amoleceu e o microfone desceu, que a hora que ela amolece ele assenta, você já para de soldar aquilo. Quanto mais rápido melhor, para você não estourar o microfone. Então, para você evitar de ter esse problema, isola. Isola ele aqui, ó, bonitinho, com a Capton, umas 2 camadinhas de Capton, com uma Capton boa. Bom dia. Se quiser, isola também esse flex, esse conector do display, que isso aqui também é uma dor de cabeça. Um exemplo, se você soltar essa anteninha aqui também, soltando cuidado, se você quebra esse conectorzinho também é dor de cabeça para trocar. Todos esses componentes pequenininhos aqui são bem complicados. Um exemplo, o flex do display. Olha quanta trilha tem aqui. Olha quanto conectorzinho tem. Tudo isso daqui é trilha, tudo isso aqui é solda. A hora que você vai assentar ele, olha quantas trilhazinhas você tem que acertar. Todas têm que casar. Se elas não casarem, não vai funcionar. Pode dar imagem, não funciona o touch. Às vezes dá imagem só de um lado, de um lado da tela, não dá imagem do outro. Então, evita estragar o que tá bom.
Se estragar, vai te dar canseira. Aí às vezes você tem que pagar pra alguém fazer, aí seu lucro já foi todo embora. Não porque você não é capaz de fazer, nem porque você não sabe fazer, nem porque você não aprendeu na escola. É porque é difícil, é demorado. Solda é prática. Arruma as placas velhas, você vai levar em casa, depois que vocês comprarem a máquina, e fica treinando soldar as coisas, tirar e colocar no lugar. Solda é prática, só o tempo. Tem cara que troca um conector desse aqui em 5 minutos e funciona. E eu posso ficar o dia inteiro aqui que de 5 faço funcionar um. Porque é prática de solda. Eu prefiro fazer o quê? Para não ter essa dor de cabeça, eu prefiro isolar o componente. Por que eu não tenho tanta prática em trocar isso daqui? Porque dificilmente eu estrago isso daqui. Eu prefiro isolar o componente, gastar ali com a fita e tal, e não ter que ficar tendo trabalho com outras coisas depois. Agora o botãozinho, power, volume mais, volume menos, isso aqui a gente troca, isso aqui não é difícil não. Pode ver, são 4 pontos de solda, até no ferro de solda você refaz isso daqui, ó. Você vem, pega a lupinha, ou pega seu microscópio, vem com a pontinha do ferro, um pouquinho de estanho. Você pode ver aqui embaixo, ó, ele é solto. Só de você esquentar ele, ó, esquenta uma lateralzinha, vem com a ponta do ferro de solda aqui, esquenta essa lateral, levanta, ele já abriu de um lado. Esquenta essa outra lateral, levanta, esse botão já sai. Pega o novo, coloca um pouquinho e tal, ou faz na estação de ar. Vem, assenta a sua placa na sua bancada, esquenta aqui, vem com a estação já bem quente. Na hora que você bater o primeiro ar, pode ter certeza que você vai colocar a espátula aqui, esse botão já vai estar saindo. Vem com o botãozinho novo, bem rapidinho, porque ele é plástico. Coloca ele, assentou, já tira a estação de ar. Para quê? Para ela não derreter o botão. Então às vezes você vai trocar, você fica com a estação de ar aqui embaixo, é plástico. A hora que você termina de trocar, você fala, ficou bonito. Aí você vem apertar aqui, ó, ele derreteu por dentro, ele não tá apertando. Você tem que fazer de novo. Então sempre tem uma manhã tudo. Câmera frontal costuma dar erro, reiniciar a câmera. Pode ser problema na peça física. Você compra a câmera, troca. E pode ser problema de software. Você dá um hard reset no aparelho, ou você dá faz a reinstalação do software, às vezes resolve. E às vezes é algum defeito relacionado a algum componente que faz a ligação da câmera com a placa. É aquela questão se vai ou não vai mexer com isso. Isso daqui é o sensor. O sensor é um flex. Nesse aparelho o sensor é um flex. E quando você prensa aqui, onde tem a borrachinha, é isso daqui que fica dentro da borrachinha. É esse sensor que causa todo o problema. E junto com esse sensor tem um LEDzinho. Então se você arrancar fora o sensor, você arranca o LED. Muitas vezes a pessoa percebe quando você tira fora o sensor. Ela vai falar, tinha uma luzinha que piscava aqui quando chegava a mensagem, não aparece mais. E vai dar falta. Câmera traseira. Como que eu vou tirar a câmera traseira? Essa blindagem aqui solta. Ó. Tiro devagarzinho para não amassar, porque senão depois eu não consigo colocar de novo. A placa do Moto G ela abre todinha. Essas fitas aqui, ó, que o pessoal coloca de proteção, se possível você tira ela e guarda pra você colocar de novo. Porque se isso tá aqui, tem algum sentido. Não tá à toa. Se você não tiver como guardar, você pega pelo menos uma Capton depois. Essa é a Capton, ó. Você pega uma Capton depois e coloca no lugar. Essa aqui é a Capton. Vem Capton no próprio aparelho, ó. Isso aqui é Capton. Tem Capton de todo tamanho. Tem uma fita isolante. Ela tá aí pra isolar de subir a temperatura. A câmera traseira, ela solta muito fácil. Tudo aqui é conectado. Você tira e coloca a hora que você quiser. Ah, a câmera traseira tá ruim, tá manchada. O seu ar molhou, a câmera traseira ficou manchada. Dá pra trocar.
paga uns R$25 numa câmera dessa, cobra uns 50, uns 75, R$100 pra trocar. 50 é muito pouco. Isso solta. Olha a Captain aqui dentro, para isolar a temperatura. Olha os componentes. Tudo isso aqui troca. Se você tiver habilidade de solda, você começa a trocar. E aí é a hora que você se torna uma pessoa diferente das demais. O seu diferencial é o que? Eu consigo trocar componente na placa. Aquele cara ali embaixo não troca. Então é a hora que você começa a fazer serviços diferenciados. Olha os componentes que o Silvio ensinou vocês a medirem. Vocês não estavam vendo eles aqui, né? Mas tá tudo aqui, ó. Processador. A hora que vocês começarem, começa a assistir uns vídeos no YouTube daqueles canais que eu passei, principalmente o Naticel Assistec, que chama o canal do cara. Ele troca muito esses componentes aqui, ó. Ele identifica o curto na placa, ele procura, ele não mostra ele procurando, mas ele identifica. Ele viu que, um exemplo, esse componente aqui, ó, tava em curto, fazer com que o aparelho não ligasse. Ele remove esse componente. Às vezes só de remover o aparelho volta a funcionar sem a necessidade de recolocá-lo. Ele remove o capacitor, está estourado, troca, às vezes não troca, e o aparelho volta a funcionar. Placa que muita gente que não tem o conhecimento de fazer o reparo de placa condena. Depois que o cara aprende, depois que o cara tem essa manha, ele começa a fazer. E é a hora que você, se você sabe fazer, você sabe identificar o curto, se você consegue fazer isso, é a hora que você dá seu valor, sua mão de obra. Por que você pode cobrar o valor que você quiser? Porque só você sabe fazer aquilo. Entendeu? Só eu sei tirar curto da placa. Faço para lojista. Pode trazer na minha loja que eu faço. Mas quanto você cobra? R$80 por placa. Aí troca um componentezinho de 15 centavos por R$80. Às vezes pego lá 5, 6, 10 placas no dia, R$800 só pra fazer isso. Tem cara que vive só de recuperar a placa. Uns 4 ou 5 que eu conheço no mundo. Coloca a blindagemzinha de volta. A câmera. Tudo conectadinho, tudo muito simples, fácil de trocar, fácil de colocar no lugar. Esses dias chegou na loja, o conector tava solto, acho que levou em algum lugar, o cara deve ter dado uma ressolda e aquilo amoleceu tudo. O conector tava solto, essa antena tava quebrada, fora do lugar. O conector, não só a antena, o conector tava fora do lugar. Tava solto, esse conectorzinho aqui, ó. E o microfone tava queimado. E o cara queria pagar barato pra arrumar tudo isso daí. Arrumei, mas não cobrei barato. Porque eu fiquei um dia inteiro pra fazer funcionar. Cobrei dele R$180. Troquei o conector, troquei o microfone, o conector eu compro 10 por 10, é R$1, o microfone é 4 por 10, R$2,50, R$3,50. Isso daqui eu tirei de uma placa velha, esse conectorzinho. Cobrei dele R$180, gastei R$3, mas também perdi meu dia todo. Então ele tinha que pagar meu dia, porque o aparelho dele estava perdido. Sem antena não dá sinal, sem o microfone não fala, seu conector não carrega. Ele tinha um lixo, mais nada, uma sucatinha. Esse conectorzinho da antena você troca? Isso aqui é esquentando. E é o mesmo esquema do microfone, é na moralzinha. Isso aqui na realidade nem deve ser trocado, porque isso aqui não só quebra se algum técnico. Isso aqui só quebra na mão de técnico. O cara tá aqui dando calor aqui para trocar o microfone, ele tá usando o bico muito grande, ele tá esquentando essa região completa. Aí do nada esse negócio faz assim, ó, pula.
Porque ele ficou muito tempo aqui esquentando e foi esquentando tudo, esquentando tudo. Então pega o bico fino do soprador e tenta direcionar só na região que você precisa esquentar. Acho que ela vai parecer uma múmia. Isso mesmo. Tudo enrolado. Tudo enrolado. Tudo enrolado que é pra ficar bonitinho. Não voar nada. Às vezes um componente desse aqui que some já faz o aparelho não ligar. Aí você já entra em desespero, né? O que eu faço da minha vida agora? Vou fechar minha loja, vou parar de mexer com isso. Não, manda mensagem pro Douglas. Vou parar de mexer com isso. Aqui que eu falo na minha vida, Douglas, olha aqui, tá vendo? Cara, Tá olhando aí? A casa caiu. eu vou falar, porra, cara, Pior que ainda sou vizinho, eu vou bater lá. só conheço a teoria, esse negócio de prática aí. Eu moro lá perto da loja dele. Falar pra ele, só conheço a teoria, na realidade só dou aula, só. Não arrumo Lá não. na porta lá. Chegar pra abrir a loja, eu tô lá, sentado. Já pensou? Já pensou? Fica olhando na câmera, quando ele estiver lá, eu nem vou trabalhar nesse dia. O sensor, automaticamente, isso daqui precisa entrar dentro da borrachinha, né? Então a parte funda pra fora. Coloca ele aqui, ó. Vai apertando ele devagarzinho, devagarzinho. Mas na realidade, se você pôr ele e apertar ele assim com força também vai. Vai devagarzinho, mas mais correto. Colocamos sensor. Bacana. Muito bacana. E essa câmera que tá presa aqui nessa tela já, o que aconteceu? Isso aqui é novidade, isso aqui não costuma ter não, gente. Alguma câmera ficou a metade aqui. Vamos colocar a frontalzinha de volta. Tá vendo? Isso aqui é um problema que pode acontecer e não é culpa sua. Essa frontal, o vãozinho da câmera, muito provavelmente está muito apertado. O corte, o desenho dela está muito apertadinho. A câmera entrou, prendeu, porque essa frontal eu trouxe já desmontada. Prendeu e prendeu demais. Ao ponto de que quando tirou a placa, quebrou e ninguém nem viu, ninguém nem percebeu. No caso eu. Não chegou a quebrar, pelo visto aqui, ó, você pode ver que ele só desencaixou a lente. Que ele não tem nenhuma marca de quebrado. Só desencaixou a lente, só achar essa câmera lá, qual celular que foi e colocar no lugar. O problema é achar. Vamos lá, colocou o sensor. Coloca o flex do display na placa, apertou. Encaixa a sua plaquinha, procura aqui, ó, encaixar a câmerazinha bonitinho. Se ela não tá dando posição, você vai procurando aqui a posição, achou? Dá uma apertadinha, viu que deu a posição? T5, parafuso dourado. Parafuso a placa. Fica, parafuso, fica. Parafusou o primeiro, já deu sustentação. Já vê se está certinho, se está alinhado. Se não tiver alinhado, na hora que você for fechar, você vai ter dificuldade de parafusar. E muitas vezes você vai forçar, o que não deve fazer, não se força nada em celular. E aí você vai quebrar alguma coisa, vai quebrar a tela, vai espanar o parafuso. Mais um amarelinho. 3. Não tem erro, hein? Só 3. Só pode se confundir às vezes onde você vai colocar. Então, para você não fazer confusão, você olha na tampa. Você pega a tampa e olha aqui, um exemplo. Esse daqui, ele poderia confundir e colocar ele aqui, mas aí você olha, você fala, não, esse aqui é daqui, ó. Então não faz sentido esse parafuso vir pra cá, porque é esse que vai parafusar aqui. Tem que procurar a posição na própria placa. Alto-falante, tira da peça antiga. Alto-falante acontece muito costumeiro deles estourarem quando você troca de tela. Por que eles estouram? Não
não sei, cara. De verdade, eu não sei, ninguém sabe, mas eles estouram. Acho que eles não foram feitos, eles são muito sensíveis, eles não foram feitos pra ficar tirando e colocando, não. Então você compra já uma cartelinha 10 por 10 também. Compra uma cartelinha, deixa na sua loja, que isso aqui costuma estourar muito e o cara volta, fala, tá chiado. E fica mesmo, fica feio. Coloca na posiçãozinha. A peça normalmente vem com a colinha aqui, ó. Vocês viram que eu tirei essa aqui, né? E você tem que tirar, ó, por que ele estoura? Porque às vezes você vai passar a espátula nele, igual eu acabei de fazer aqui, ó. Acabei de abrir ele. Só que aí eu venho aqui, pego ele, coloco ele na posição de novo. Aparentemente tá tudo normal, né? Mas não tá, com certeza ele já estourou. Só de eu bater a espátula daquele jeito dentro dele. São muito sensíveis. Ó, costuma vir essa colinha na própria peça já, ó. Se não vier, você coloca. Aí fica a colinha, a própria colinha dele já cria um resíduozinho, ó. Só de você colocar ele já prendeu, já. Isso aqui tem que ficar na posição exata. Por que ele tem que ficar na posição exata? Porque ele dá contato na tampa. Na hora que você tampar, ele vai dar contato aqui e aqui. Então se ele estiver fora do lugar, se você não deixar um vãozinho entre a placa e ele, você não vai ter, na hora que você for fechar, isso aqui vai estar alto, não vai estar entrando, você não vai fechar. Então você não tem que forçar, você tem que abrir e alinhar o alto-falante. Leitor de chip, não precisa tirar, isso aqui eu só tirei para dar um exemplo para vocês. Não precisa tirar ele. Ele pode tirar a placa com ele na placa. Ó, precisa de encaixar. Vibra ele encaixa. Tirou e colocou, só puxar. Encaixa. Encaixou ele na posição. Dá uma apertadinha para tudo voltar pro lugar. Bateria. Flex da bateria vai embaixo do leitor do chip. Coloquei, puxei, que essa frontal na realidade ela já estava mexida. Mas normalmente isso aqui vem tudo novinho, você vai tirando o plástico e colando tudo na hora. Coloquei, vamos alinhar esse aqui direito, esse falante que já estragou, não vou mexer muito nele que vou ter que trocar. Volta o aparelho para a mesa. A linha, isso aqui era a borrachinha do conector de carga. O certo é você deixar ela lá. O certo é você deixar ela lá, entendeu, né? Mais tarde eu coloco. Alinha o botãozinho volume mais. Alinha o botãozinho volume, desculpa, power, volume mais e menos. Tampa. Ó, se os alto-falantes estiver fora, você não vai conseguir encaixar. Como ficou aberto. Você vai apertando. Aqui foi de conta própria. Você vai apertar e ele não vai encaixar. Quando receber o aparelho, é bom deixar o chip do cartão de memória com o cliente? É bom, isso, faz isso. Tira na hora e fala pra ele, leva. Leva os dois, leva porque o chip, some. o cartão de memória, a foto. Isso também, ó. Cara, você escuta por causa disso daí, viu? E pra você achar. E pra costurar. Você tem um monte lá que é seu, que já ficou. E pra saber de quem é que é, você tem que sair conectando aqui no meu computador e procurando as fotos do cara. Aí o cara fala assim, tinha a foto da minha bebê quando nasceu. Porra, aí dói o coração, aí você tem que achar. Aí você tem que achar o... Aí beleza, o cartão se de tiver memória. outras fotos. Que você vai, não pode abrir pra olhar. De vez em quando tem, aí você finge que não viu nada, copia lá pro teu computador, fica quieto. Põe na net. Salva, compartilha. Amigão, o cara voltou, né? O celular tá. Amigão, tem umas fotos suas aqui. Vamos deixar esse celular do jeito que tá aí, não é verdade? Não, tinha quieto. Não, mas pior que você acha mesmo. Ah, tô meio evitado, né? Só que aí você. Vi nada, não sei de nada. Meu negócio aqui é só ganhar dinheiro, só trabalhar. Vamos começar a semana com história. O povo lá tem vergonha, assim, eles têm vergonha de deixar o computador com Computador direto, né? Fala assim, ó, você não vai mexer nas fotos, né? Eu falei, não, pode ficar despreocupado. E quando o cara chega assim, ô moça, aqui,
Então, Tem umas páginas aí que não quer fechar. Você não tá aí, não? Eu falo, já pode deixar, eu já sei o que é. Tenta não. Tem umas páginas que eu abri aqui e não quer fechar, eu não consigo fechar essa página. Jogando, sabe? Acessando isso aqui. Aham, sei. Abriu sozinho também, né? Abri sozinho. É engraçado, mas são os ossos do ofício. Muitos não sabem nem onde que salvar. Algumas coisas você não salva, os históricos. Não, e quando você tá com tempo que você fica procurando? Você fala assim, pô, eu não tô fazendo nada, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, o pior é quando você tem que recuperar, a pessoa perdeu mesmo. Aí você tem que ficar olhando, procurando as fotos, aí você vê cada coisa. Esse selo é meu, ó. Esse selo de casca de ovo aí é meu, da minha loja. É. Casca de ovo, por que a gente chama ele de casca de ovo? É o nome dele. Quando o cara bater a chave no parafuso, ele furou meu selo, eu sei que foi mexido. Se ele tentar arrancar, ele nunca vai tirar esse selo. Ele vai desfazer. Por isso que chama casca de ovo. Isso é baratinho pra mandar fazer e é bom. Eu vi na internet aqui. Eles mandaram fazer. É 15 mil. milheiro, né? É, 15 mil. 15, 19, Ixi, deu ruim. Isso vai ser bateria. Vamos arrumar um carregador, deixar carregando pra gente ver ele daqui a pouco. Deixa eu pôr esse cartão aqui, que senão já viu, né? Tem um carregador fácil? Põe lá pra nós, por favor.